Olá! Hoje vamos aprender como criar o nosso filtro de média móvel de maneira mais eficiente e também como melhorar a resolução do seu conversor AD utilizando esse filtro de média móvel. Então a gente vai conseguir aí até 16 bits. Vamos então aqui dar uma olhadinha na nossa função. Então a gente fez isso daqui na aula passada. Você pode acompanhar vendo os dois vídeos anteriores. Então eu vou vir aqui nessa biblioteca que a gente criou, adc.h, e aqui a gente vai alterar algumas coisas. Então aqui a velocidade, a gente criou esse define aqui para velocidade. Eu posso de 9 kHz, 9.615 kHz até 5 Hz, aqui que a gente configurou os valores do timer, do comparador do timer. E aí eu vou fazer o seguinte: essa parte aqui eu vou eliminar, a gente vai fazer de outra forma. Eu vou colocar essa variável aqui com 512 amostras, ou 9 bits. A gente vai aqui mais embaixo. E eu vou criar uma variável do tipo inteira, de 32 bits, chamada soma, iniciando com 0. A nossa forma que a gente vai fazer hoje é mais eficiente. Então vamos lá para baixo. Vou modificar isso daqui que a gente fez na aula passada. Vou apagar essa parte aqui. E também vou apagar essa parte aqui. Meu i agora, ele vai até 512. Então eu tenho que modificar aqui, colocar o int 16. E esse i, em vez de incrementar sempre, a gente vai colocar assim: i recebe i mais 1, vou botar isso aqui entre parênteses, e mascarar para que o máximo seja 511. Então eu vou colocar aqui i 0x 1f f. Então aqui a gente tem 511, o valor máximo. Então agora, aqui eu vou criar assim: soma, recebe o valor dela mesmo, que a gente criou lá em cima, mas aí ela tem que pegar o valor atual, que seria o valor AD, menos o último valor que já tem que sair do nosso estoque, AD. Esse valor nada mais é do que esse ADI. Por quê? Porque aqui a gente incrementou esse i, a gente incrementou antes dessa função soma. Então esse ADI aqui, ele não é o mesmo ADI daqui. Esse daqui é o ADI mais 1. Então, e esse daqui, esse valor, é o ADI atual. Então é a amostra atual menos a amostra 512 elementos anteriores. Então aí a gente tem uma forma mais eficiente de realizar o nosso filtro. Aqui embaixo a gente vai colocar da seguinte forma: valor AD2 recebe o soma, só que esse soma aqui ele está com 19 bits, que é 10 bits aqui do valor AD mais 9 bits do filtro de média móvel, que aqui vai totalizar 19 bits. Então eu tenho que voltar esses 9 aqui para voltar para os 10 bits. Então a gente vai ficar aqui soma, voltando, aqui dividido por 9. Então basta eu deslocar para a direita, que aí você volta a ter o valor. Então vamos executar e vamos ver como é que vai ficar. Ferramenta plotter serial. Então aqui eu vou colocar A0 e aqui eu vou deixar nova linha, enviar. Então aqui no nosso microcontrolador, na plaquinha do Arduino, está conectado aqui um potenciômetro no canal A0. Então se eu variar aqui, perceba que eu vario ali. Então a gente implementou agora o filtro com 512 amostras.
Em compensação, eu gastei muito mais memória. Perceba aqui que eu estou com 80% de memória sendo utilizada. Só que tem uma vantagem de fazer isso daí, porque eu consigo também aumentar a resolução. Então vamos ver aqui como é que a gente faz para aumentar a resolução. A gente tem aqui no canal A2 um sensorzinho de temperatura, um NTC de 100K e um resistor de 10K. Então aqui está com divisor de tensão, o sinal está sendo pego no meio. Vamos dar uma olhada. Então aqui, ó, A2. Se eu pego aqui no sensor de temperatura, perceba que teve um aumento ali no nosso sinal. Então aqui, como o plotter serial tem poucos níveis, a gente quase não percebe a diferença, mas dá para ver que ele modifica ali, aumenta e diminui. E está muito rápido também, né? Então a gente tem que diminuir a velocidade para a gente conseguir ver. Então vou fechar aqui. Vamos agora melhorar a nossa resolução. Para melhorar a resolução é simples. Se eu quero 16 bits e eu tenho 19, você vai pegar 19 menos 16, 3. Então aqui eu vou deslocar em 3 unidades. Só que aí eu vou ter que imprimir. Então eu tenho que fazer mais alguns desses aqui. Então eu vou copiar esse, colocar aqui. Então aqui eu vou dividir por 1000 e mod 100. Aqui eu vou pegar o milhar. 16 bits vai dar até 65.536. Então você vai ter unidade, dezena, centena, milhar e a dezena de milhar. Então eu tenho que fazer mais um aqui e colocar a dezena de milhar. Como tudo é múltiplo de 8, de 2, aqui é interessante que a gente mande ou 4 ou 8 de uma vez, ou 2. Então, como eu estou aqui mandando 6, seria interessante a gente mandar dois caracteres nulos no começo. Então eu vou só colocar aqui nulo ou 0. Eu vou colocar 0. Então aqui eu vou mandar um 0 em ASCII 2, só para completar os 8. Como eu estou imprimindo muito mais informações, se eu tentar nessa velocidade aí não vai funcionar, a não ser que eu mandasse em binário. Então aí eu mandaria só 2 bytes em binário, e aí a gente teria os 16 bits ali a 10 kHz, quase 10 kHz. Então aqui eu vou diminuir a velocidade, vou colocar aqui 2, então print speed 2, então 5 kHz, que ainda é bem rápido. E aí eu aumentei bastante a precisão. Então vamos executar. Então a gente vai aqui no plotter serial, vamos dar uma olhada, a 0, vou colocar aqui nova linha, enviar. Então perceba aí que a cada mais ou menos 2 segundos a gente muda esse valor aqui. Então ó, 3, 4, ó, então aqui a cada 2 segundos, então a gente está com 5 kHz. Se eu variar aqui o potenciômetro, perceba que tem a variação aí. Vamos mudar de canal. Colocar aqui o canal A1, A2. É onde está meu sensor de temperatura. Se eu fechar aqui e abrir de novo, plotter serial. Então vou colocar aqui direto no A2, que aí o nosso ideia do Arduino aí, ela deixa melhor pra gente. Então vai ficar mais fácil de perceber a variação. Então, ó, se eu vim aqui, ó, eu coloquei o dedo, eu tirei o dedo, ele vai cair devagar. É claro que pra gente perceber isso daí, a gente tem que diminuir a velocidade. Vamos dar uma olhada antes disso no monitor serial, para ver se está variando muito. Então vamos colocar aqui no A0, primeiro, que é o nosso potenciômetro fixo.
Então perceba que a gente está estável aí até essa casa aqui, até a dezena. Então a gente de fato conseguiu melhorar a resolução do nosso microcontrolador. E o ruído está aqui nessa última casa. Então vamos modificar aqui, ó. Aí perceba que aqui está estável nesse daqui. Então tem uma variaçãozinha pequena, mas normalmente fica estável. Olha aí, então eu variando o potenciômetro. Então no 0. Tentar colocar bem baixinho. Aí, 13, né? Então eu melhorei aí bastante. Quer dizer que você vai ter uma precisão melhor dos seus sensores quando eu acoplar um sensor aqui. Então a gente consegue uma resolução maior utilizando essa técnica. Vamos agora colocar o sinal mais devagar. Então vamos colocar aqui a 50 Hz e vamos comparar aí com o código padrão do Arduino. Então eu vou colocar aqui a velocidade de 8, que é esse S8. Então para ficar 50 Hz, 8. E vamos executar. Carregar. Vamos abrir o plotter serial. Vou colocar aqui a 0. Vou colocar a nova linha, enviar. Perceba que aqui no início ele vai ter um 0 e vai carregando ali o nosso soma. Então é justamente para o médio móvel estabilizar, e aqui ele começou a estabilizar. Perceba que eu tenho um ruído, só que esse ruído aí ele está apenas nas unidades normalmente. Então é um ruído pequeno, então dá para a gente trabalhar bacana. Tá parecendo que é grande porque a gente tem aí a gente tem um zoom, né? Ele fez um zoom, a própria ideia do Arduino. Então vamos variar aqui o potenciômetro para ver. Então perceba o tanto de níveis agora que a gente consegue fazer. Então eu consigo chegar até próximo ali dos 65.536, idealmente, né? Então se o nível fosse o máximo, ele não chega exatamente a isso. Então eu vou... Olha aí, perceba que fica bem legal. Vamos dar uma olhada no outro sensor. No sensor que está no canal analógico 2. Então seria esse termistor aqui. Então vamos ver aí. Então perceba aí que ele está medindo a temperatura. Se eu aproximo aqui meu dedo, então vamos ver aqui. Olha lá. Então ele eleva aí e ele vai até estabilizar com a temperatura do meu dedo. Então eu só estou segurando em uma das perninhas aqui para evitar interferência diferente, porque é 100K. Se eu colocar o dedo nas duas pernas vai fazer um paralelo e aí vai dar outro valor. Então eu soltei, perceba aí o sensor esfriando. Então eu quero que você note que tem muitos níveis aí para a gente trabalhar. Então a precisão vai ficar bem mais detalhada. Então vai ficar bem melhor a precisão. Vamos só dar uma olhadinha aqui como é que é feito na ideia do Arduino padrão, para a gente comparar a diferença. Então vamos vir aqui, exemplos, Basic, aí tem esse daqui, Analog Read Serial. Então aqui ele está Serial Begin com essa velocidade bem baixa. Vamos colocar a mesma que a gente usou, 2 milhões. E aí aqui ele está lendo o sensor A0. Então vamos ler aqui o A2, que seria nosso sensor de temperatura. E ele está usando aí a função de print dele mesmo. E está fazendo delay de 1. Para a gente ter os 50 Hz aí, a gente tem que pegar 1000, dividir por 50, vai dar 20. E aí vamos executar, carregar aqui. Vamos abrir aqui o monitor serial. Perceba que agora a gente não tem mais os 16 bits, então a gente está só ali no final.
e também é um sinal ruidoso. Se eu colocar aqui o dedo, vamos ver. Perceba que são poucos níveis e o ruído é maior do que o sinal quase aí, né? Então se eu soltar aqui, aí ele está descendo, mas a gente tem muito ruído. Então para você ver a diferença, e também a variação aqui que a gente tem de níveis é bem baixa. Então a gente não consegue fazer um sensor muito preciso se eu utilizasse essa ideia aí do Arduino. Se eu colocasse aqui, tentasse colocar o delay mínimo possível de 1 aqui, na verdade vamos tentar tirar o delay, vamos ver o que acontece. Perceba que a taxa também é bem mais baixa aqui. Então a gente conseguiu assim 10 kHz praticamente, e aqui não chega nem aos 5 kHz, e ainda sem nenhum processamento. Então tá só a leitura do sinal. Então não tem filtro de média móvel, não tem nada. Se a gente fosse colocar mais coisa aqui, né, iria atrasar mais. Então para ver a diferença entre usar aí a linguagem do Arduino e o C básico. Então olhando aqui, olha aí nosso sensor. Beleza, então foi essa daí a nossa aula. Espero que tenha gostado. Se você quer aprender como a gente fez esse código aqui, tem 2 aulas anteriores aí, com quase somada dá quase 2 horas e meia. E aí você vai aprender como criar aqui passo a passo a função serial para fazer scanf e printf, e como configurar o ADC para você ter essa eficiência. Então, até a próxima.